Olá, estamos aqui de volta com a parte 3 do nosso estudo sobre as dicas de Enem para toda a galerinha da terceira série do ensino médio da escola do Liceu Estadual Alfredo Almeida Machado. Se você achar interessante esse vídeo, pode compartilhar também com quem esteja se preparando para o Enem, se você achar que realmente contribuiu para o seu conhecimento, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. No vídeo 1, nós fizemos um pequeno resumo, relembrando as teorias da evolução. Lembrando que esse conteúdo aqui é focado apenas sobre as teorias da evolução, certo? E aí no vídeo 2, nós revisamos algumas questões de nível simples, de nível fácil, para agora, no vídeo 3, nós chegarmos a um nível mais avançado, que são realmente as questões que são exigidas, que vocês vão encontrar nas provas de Enem, para vocês verem mais ou menos como é o nível das provas, das questões. Então, vamos lá. Nessa questão vem dizendo o seguinte: alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, em alguns casos, ausências de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, então a questão ela vem falando de anfíbios e répteis, das suas características e do que ele tem ou não. E aí ele está querendo saber se você fosse explicar as adaptações baseadas na teoria de Lamarck, lembrando, Lamarck, uso e desuso. A letra A vem dizendo o seguinte: as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Nessa questão, nessa opção, a gente já lembra. Seleção natural tem a ver com Lamarck? Letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Lei do uso e desuso tem a ver com Lamarck. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. E a letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Então, aí, ele quer saber qual das opções mais tem a ver com a teoria de Lamarck, a partir do pequeno texto falando dos répteis. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta seria: Lamarck dizia que estruturas que não são usadas com frequência com o tempo vão perdendo a sua função. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. E o que é que a letra B dizia? A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Ok? Próxima questão. Essa questão é do Enem 2007. Fala o seguinte: as mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum às plantas e animais vertebrados. Então, vamos lá. Ele está falando que as mudanças evolutivas sofrem alguns processos, a maioria dos seres vivos, e ele está falando especificamente a plantas e animais vertebrados. Letra A. Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes e cromossomos. Letra B. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Letra C. Aparecimento por geração espontânea de novos indivíduos adaptados ao ambiente. Letra D. Aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças ambientais. Ou letra E.
recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase de esporulação. Vocês percebem que essa questão ela é um pouco cansativa, as opções. Então, o que é que a gente tem que focar? Primeiro, interpreta a questão e aí vê o que mais tem a ver. Se você vai lendo questão, opção por opção, se em cada opção você já analisar que tem uma coisa nada a ver, falando de evolução, já vai descartando, é uma dica que eu dou. Quando nós temos dúvida da correta, vamos descartando as incorretas, ok? Então, vamos ver qual é a resposta dessa questão. O certo seria, vamos ver aqui questão por questão. O movimento ou troca de material genético entre indivíduos permite uma maior variabilidade genética e não o contrário disso. Com isso, a opção A está incorreta. A adaptação a um determinado ambiente se deve a uma característica que um organismo ou grupo de organismos já possui. Então, sendo assim, a opção correta é a letra B. Ou seja, a adaptação daquele ambiente se deve a uma característica que o organismo, que aquela espécie, ela já possui, certo? Então, essa seria a resposta correta. A geração espontânea, vamos relembrando, ou a abiogênese, ela não existe. Ela foi descartada, foi uma teoria que não conseguiu se manter. Então, a opção C está errada também. Ao falar que um organismo adquire uma característica como resposta ao ambiente em que vive, a opção D está sendo lamarquista. E como já sabemos, tal teoria está errada. Então, assim, a opção também está. E a esporulação é um processo mitótico, não possuindo recombinação de genes. Então, a opção E também está errada. Sendo assim, a opção B, a opção correta. Próxima questão. Os pesquisadores Robert Simon e Louis Shapps questionaram a visão tradicional de como a girafa desenvolveu o pescoço comprido. Observações feitas na África demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 a 5 metros geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo. O pescoço comprido é usado como uma arma nos combates corpo a corpo pelos machos na disputa por fêmeas. As fêmeas também preferem acasalar com machos de pescoço grande. Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual. Machos com pescoços mais compridos deixavam mais descendentes do que machos com pescoços mais curtos. E aí o que é que ele vem falar? Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve um pescoço comprido, é correto afirmar que, apesar de todo esse texto que foi lido sobre a girafa, sobre o acasalamento, sobre a lei do mais forte, o que é que realmente é correto ao falar que a girafa possui essa característica de pescoço longo e é passado para uma descendência futura? Letra A. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei de uso e desuso. As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com o pescoço mais comprido e cumulativamente, através das gerações, o pescoço, em média, aumenta de tamanho. Vamos só focar aí nessa questão. Letra A, Darwin, uso e desuso. Letra B. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis a outras e deixam, portanto, mais descendentes. Letra C. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. Letra D. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. E letra E. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido
com a sobrevivência diferencial de girafas. As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com o pescoço mais comprido e, cumulativamente, através das gerações, o pescoço, em média, aumenta de tamanho. Então, o que é que ele está pedindo aí? Ele está pedindo para dizer qual é a teoria correta de como a girafa desenvolve seu pescoço comprido e repassa para os seus descendentes. Então, vamos ver qual é a resposta correta. A letra A é errada, porque a lei do uso e desuso não foi proposta ou defendida por Darwin, sim por Lamarck, né? É um ponto que tem que prestar atenção. A letra B é errada. A teoria lamarquista afirmava que haveria um processo de adaptação gradual e não uma competição entre os seres vivos. Letra C também é errada, porque essa afirmativa realmente é de Lamarck, porém se comprovou que não era viável, uma vez que as características desenvolvidas em vida não são passadas aos descendentes. Lembrando que a teoria de Lamarck ela não se manteve. Letra D, correta. Por quê? Porque Darwin propôs a teoria de que houve uma seleção natural, que era a competição, entre os indivíduos de pescoço grande e pequeno, sendo que os primeiros sobreviveram por serem mais adaptados às circunstâncias do ambiente. E a letra E é errada também porque Darwin não considerava a possibilidade da girafa se adaptar, desenvolvendo o pescoço. Então, aí deu para entender direitinho a resposta correta. Próxima questão. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais. Isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetitivos de se alongar, adquiriram um comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. A partir desse pequeno trecho, o autor pede o quê? Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. Então, qual foi o evolucionista que falou esse trecho? Você vê de novo, qualquer dúvida, volta à questão e lê novamente. Seleção natural, de Charles Darwin. Letra B, herança dos caracteres adquiridos, de Jean Lamarck. Letra C, lei do transformismo, que também é de Jean Lamarck. Letra D, seleção artificial, de Charles Darwin. Ou letra E, herança dos caracteres dominantes, de Alfred Wallace. Então, vamos lá ver qual é a resposta correta aqui. A letra A é errada, porque Darwin não publicou esta obra de filosofia zoológica e não concordava com o transformismo proposto por Lamarck. Na letra B também é errada, porque a obra é de Lamarck, mas não se trata da herança dos caracteres adquiridos, e sim do transformismo. A letra C seria a resposta correta, porque a obra é de Lamarck e relata suas considerações sobre o transformismo. A letra D é errada, porque Darwin não publicou esta obra Filosofia Zoológica e não concordava com o transformismo proposto por Lamarck. E a letra E também é errada, porque Wallace não publicou essa obra e, assim como Darwin, ele discordava do transformismo, certo? Então, é preciso nós entendermos quais as obras que os cientistas publicaram, o que é que cada cientista estudou e relatou nos seus estudos sobre a teoria da evolução, para que não sejamos pegos nesses pequenos detalhes das questões que vêm do Enem, que é só mesmo interpretação. Se você entendeu do conteúdo, não tem por que temer no momento da resolução, né? Porque aí você vai pegar cada ponto, vai ver, vai descartando, até chegar na resposta correta, certo? Próxima questão. Leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor de pele humana. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África
foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. E aí tem toda a citação, a referência de onde foi retirado, né? Nesses dois trechos encontram-se subjacentes ideias. Quais são as ideias que são encontradas nesse texto? Letra A, da teoria sintética da evolução. B, darwinistas. C, neodarwinistas. D, lamarquistas. Ou E, sobre especiação. E aí, para me chegar à resposta dessa questão, eu tenho que ir lembrando. O que é que fala da teoria da evolução? Né? O que é que Darwin falava? O que é que o neodarwinismo falava? O que é que o lamarquismo falava? O que é que fala a especiação? Então, eu tenho que saber e entender cada partezinha das teorias para saber optar a correta. A resposta certa seria, vamos lá, vamos por parte. Letra A, errada, porque a teoria sintética da evolução associa as ideias darwinistas aos fundamentos da genética, né? Já é uma teoria mais aprofundada, atual. Letra B também é errada, porque a teoria darwinista é baseada na seleção natural e não afirmaria que os seres se adaptam ao meio. Na letra C também é considerada errada, porque os neodarwinistas são cientistas que adotam a teoria sintética da evolução, e essa associa as ideias darwinistas aos fundamentos da genética. A letra D seria a resposta correta, porque Lamarck ele apresentou um estudo afirmando que os caracteres adquiridos em vida seriam passíveis de serem transmitidos às futuras gerações. E a letra E também seria errada. Especiação se refere aos processos que desencadeiam a formação de novas espécies, ok? Então, aqui na correção, você já consegue entender o que é que cada teoria explica. Por isso que é importante justificar cada questão, né? Se eu sei daquela teoria, se eu domino, eu vou saber justificar. E justificando, eu já vou encontrar a resposta correta. Então, a resposta correta aí nessa questão é a letra D. Então, pessoal, era isso. São poucas as questões, para os vídeos não ficarem tão extensos, tão cansativos. Eu espero que tenha ajudado para vocês entenderem o nível, né, de cada das questões do Enem que são cobradas. Mas, sobre esse conteúdo das teorias da evolução, é importante que vocês se atentem mesmo aos conceitos, aos cientistas. E, no mais, tudo vai ocorrer tranquilo. Eu espero que vocês tenham sorte, tenham um bom futuro, que vocês não desistam dos estudos de vocês e de terem um futuro de um bom profissional de trabalho. Que também, se quiserem se ingressar na área da educação, é muito importante. Na área de estudos, na área da ciência, é uma área realmente que sempre está em crescimento, transformação. Então é isso. Eu agradeço a participação de todos e espero que eu tenha contribuído de alguma forma.